6h41. Vamos para o nosso momento de toda quinta-feira, falar sobre direito da família. É hora de Me Ajude Aí. Lilian Sena. Bom dia, Lilian. Bom dia, Anne. Bom dia, Josival. Bom dia, Sil. Bom dia a todos. Nos ajude a compreender o que está acontecendo com a nossa justiça brasileira. Hoje, Lilian vai repercutir com a gente um caso que está chocando, porque não tem outra palavra, é para chocar o Brasil inteiro. A história do desembargador que absolveu um homem acusado de estuprar uma menina de 12 anos de idade. Uma criança, 12 anos de idade. O caso aconteceu em Minas Gerais. Esse caso ganhou uma grande repercussão nacional. Aliás, graças a Deus que ganhou essa repercussão, né, Lilian? Porque eu acho que isso foi fundamental. Foi fundamental para ontem ele voltar atrás, né, e deferir aí o recurso do Ministério Público. Foi uns embargos declaratórios e ele monocraticamente, né, o que quer dizer isso, que é ele sem ouvir os demais desembargadores, ele como relator, ele pode voltar atrás na decisão e condenou, né? Manteve a sentença de primeiro grau, condenando este cidadão aí de 35 anos, esse estuprador, claro, e a mãe da menina também, né? Então, ambos foram presos já ontem, né? Essa aí é a notícia boa que, felizmente, em virtude dessa repercussão social, né, todos os órgãos de proteção e defesa da criança se uniram, né, numa grande força-tarefa. Aí eu incluo a nossa Comissão de Direito da Criança e Adolescente da OAB Paraíba, né, todos os institutos aí, CONANDA e o Ministério Público, conjuntamente, fizemos, né, notas, vídeos e essa expurgação mesmo contra esse voto, né, que não foi só do relator, né, infelizmente foi acompanhado pelos demais, só uma desembargadora, mulher, né, Josivaldo, tinha que ser uma mulher, que foi voto divergente, que foi o voto contra. Mas, felizmente, ontem o desembargador acolheu esses embargos declaratórios que o Ministério Público ingressou, né? Os embargos é um recurso apenas a título de esclarecimento, que é cabível contra qualquer decisão quando haja omissão, contradição ou obscuridade nessa decisão, seja sentença, despacho ou mesmo um acórdão. E claro que a sentença, que o acórdão era contraditório totalmente à própria legislação, né, que prevê e tipifica como crime de estupro de vulnerável qualquer relação sexual com menor de 14 anos de idade. Só para lhe ajudar, doutora Lília, houve uma repercussão também no Congresso. Tinha uma lei que tinha sido aprovada na Câmara já faz algum tempo e estava desde 2024 no Senado, uma lei da senadora, da deputada Laura Carneiro. Isso. E foi aprovada ontem. Quer dizer, já estava lá. Estava desde 2024. Proibindo a relativização. Relativização, ou seja, crime de vulnerável, menor de 14 anos, não tem esse negócio de distingue, né? Antecedente sexual, consentimento da família, não tem sequer a gravidez, porque tinha muita gente que termina avaliando o seguinte: não, mas a vítima ficou grávida, deve ser permitido, que é para o pai amparar a família. Na lei, nem gravidez. Não existe núcleo familiar, né? Entre um homem com uma menor de 14 anos. E aí vai para a sanção do presidente da República, que eu acredito que por conta dessa repercussão deve ser sancionado. Eu também acredito. Então, acaba com toda e qualquer interpretação de desembargador, de juiz, de ministro, porque no STJ havia tido uma relativização. Perfeito, Josival. Comentando esse seu perfeito aí comentário, para esclarecer também, o desembargador relator, Anne, ele fundamentou, né, que essa decisão tinha que ser diferente dos demais precedentes dos tribunais, onde condena-se, né, uma relação sexual à vida com menor de 14 anos, alegando que as circunstâncias eram diferentes, alegando que houve consentimento e que as partes já viviam em consenso no núcleo familiar. É o que a gente chama do distingue, quando você pode aplicar uma decisão divergente em casos semelhantes, mas não é o caso, e conforme Josival falou, essa lei agora a ser aprovada, a ser sancionada, né, não aceita qualquer tipo de interpretação divergente, não aceita qualquer tipo de
relativização no crime de estupro de vulnerável, né? Criança não consente, criança é vulnerável e não pode existir relativização quando há qualquer tipo de relação sexual à vida com menor de 14 Esse anos. caso... Nessa notícia que dá de hoje, tá na imprensa, tem uma notícia na imprensa, aí sobre essa notícia aprovada, que eu fiquei muito triste na Paraíba. Tem um ranking de casos de estupro de vulnerável em 2025 no Brasil inteiro. Aí São Paulo bate com mais de 11 mil casos. Eu vi também. E aí eu vi que a Paraíba tem 1.099 casos registrados em 2025. A Paraíba. É um negócio... Esse caso é isso aí. É isso aí, Josval. Escancarou exatamente isso, né, Lília? Isso. De um lado, o comportamento da justiça e do outro, a realidade. Isso. Mais de 60% dos casos de estupro são com crianças e adolescentes. Olha que grave, muito A grave. pauta da infância, por isso que eu venho batendo nisso há um tempo, a pauta da infância, ela deve ser constantemente ali. A gente tem que denunciar, os órgãos públicos, né, Josval, tem que estar em cima, tem que fiscalizar, e nós como sociedade também temos que fiscalizar, denunciar o Disque 100, Disque 190, seja o que for, para denunciar esse tipo de crime que ele existe, não só na Paraíba, mas no Brasil todo. E é aquela história que Lília reforça quando traz essa fala para nós, que não é apenas para a nossa realidade. Se você acredita, né, que dentro do seu contexto familiar, dentro da sua proximidade, as crianças estariam ali resguardadas, mas pode ser que um amiguinho da escola, né, um amiguinho ali da rua, alguém que você conheça, esteja em situação de violência ou de risco ou de perigo, e é dever de todos nós, né? Perfeito, Anne. Para fechar, é importante dizer que esse caso, ele veio a ser denunciado pela escola, porque a menina, a criança, estava sem frequentar a escola há mais de um mês. Então, foi a escola que denunciou a ausência da frequência, né, a falta dessa criança, e aí o Ministério Público foi investigar e denunciou esse homem e a própria mãe, né, o que é mais infeliz aí, como eu digo sempre também, sempre tem, né, um parente próximo envolvido, na maioria das vezes, aliás, sempre há esse envolvimento de um familiar. Então, a importância da escola, né, da educação e de toda a sociedade de denunciar quando vir qualquer tipo de suspeita, né, em caso de abuso. E a gente tem tantas formas de fazer isso, né, Lília? Muitas vezes há um sentimento de que, mas vou falar para quem? Vou denunciar para quem? Não vai dar em nada. Tem muito esse sentimento de você de não... impunidade, não é? Né? Tem sim. Mas tem aí o Disque 100, ele funciona sim, né? E os órgãos de proteção à criança são atuantes, sim, né? Não só os conselhos estaduais, municipais, como principalmente o próprio Ministério Público tem um dever de proteger criança, adolescente e pessoas incapazes, né, os vulneráveis. Então, denuncie sim. Como a Anne falou, seja vizinho, seja professora, seja um amigo, um conhecido, qualquer suspeita, né, envolvendo criança e adolescente, a gente tem que proteger nossas crianças. Lilian Sena, como sempre, né, muito necessária quando chega aqui todas as quintas para falar sobre não só, né, as dicas de direito da família, mas também sobre tudo que está acontecendo e que envolve esse contexto do direito da família. E se você também sabe de algum caso, alguma situação e quer buscar ajuda e aconselhamento, pode ser através dessa nossa conversa aqui um momento, né, Lília? Ou se você não quiser partilhar através aqui do WhatsApp e tudo, pode procurar também a Lília diretamente na rede social, porque como integrante da OAB, ela tem esse papel também, né, Lília? Sim, esse papel social e, né, a OAB somos aí a Casa da Cidadania e temos essa comissão, né, da criança, defesa da criança e adolescente. E você pode sim, se não quer ir lá no Disque 100 ou em qualquer outro órgão, pode ir no meu privado lá, na minha rede social, @Lilian Sena Advocacia, e me procura e denuncia qualquer suspeita, que eu tenho a obrigação também de apurar e denunciar esses casos. Será um prazer. E até a próxima quinta, se Deus quiser, Lília. Se Deus quiser, até quinta. 6h51.